do cristianismo é sofrer por causa do nome dele. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: e eu lhes digo essas coisas para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a marca da vida cristã é uma marca de sofrimento, uma marca de dor, uma marca de angústia, né? Lá, Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aqui, se a gente aprofundar na passagem, Pedro está falando de seguir os passos de Jesus como discípulo, ele como mestre, mas também seguir os seus passos no seu sofrimento. Nós somos chamados a sofrer como Cristo sofreu. Então, ou seja, a certeza que temos nesse mundo são duas. Nós temos duas certezas nesse mundo. Que nesse mundo teremos aflições, e a segunda certeza é que nos traz a esperança, é que Jesus está voltando. E é isso que nos dá esperança, é isso que nos motiva a entender um pouco sobre como lidar com a esperança em meio a tamanho sofrimento. Amém? Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá dando para todo mundo entender? Alguém dá um positivo aí para me saber se estamos... Amém. Glória a Deus. Então, para nós conhecermos um pouquinho todo esse contexto do profeta Jeremias, rapidamente, tá? A gente tem aqui muito pouco tempo para a gente conseguir explanar. Lá no capítulo 1 do profeta Jeremias, todo o livro, a partir do versículo 4, né, espero que todo mundo esteja acompanhando, a gente tem assim, a partir do verso 4, capítulo 1, a palavra do Senhor tu veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, nós o conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. E então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque tu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. A gente conhece, a gente já estudou um pouco do profeta Jeremias, a gente sabe que ele foi chamado muito novo para levar uma mensagem nada agradável para uma nação inteira, né? O profeta Jeremias foi chamado a levar uma mensagem para a nação de Judá, uma mensagem de juízo, aonde ele clamava ao povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo abandonasse aquelas velhas práticas, aquela religiosidade vazia, mas a gente entende o contexto que Jeremias pregou ali aproximadamente 40 anos e ninguém deu ouvido à mensagem dele, né? A gente sabe, nós já estudamos isso, Jeremias falou com reis, com governantes, com pessoas do alto escalão e também com toda a população. E ninguém o deu ouvido. Ninguém prestou atenção na mensagem dele. Todo mundo preferiu viver na sua vaidade, no seu ego, com a sua pecaminosidade inflamada na pele. No capítulo 2, ainda de Jeremias, a partir do verso 4, você que está acompanhando aí, a gente tem ali um pouco do que foi essa mensagem de juízo, tá? A partir do verso 4, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da colheita. Todos os que
devoraram se faziam culpados. Mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e de todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que em justiça os pais de vocês acharam sobre mim, para que vocês se afastassem de mim, seguindo ídolos sem valor e tornando-se iguais a eles mesmos, sem valor nenhum? Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual tu não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram na minha herança uma abominação. Aqui a gente tem um breve relato do que Deus olhou para aquela nação inteira, aquele povo que ele resgatou do Egito, aquele povo que ele cuidou no deserto, e aquele povo quando chegou na terra prometida, que Deus havia dado para aquele povo, o povo simplesmente resolveu a seguir outros ídolos, se contaminaram, parece que esqueceram de tudo que Deus fez eles viver. Né? Eles pegaram a aliança que Deus tinha feito e simplesmente a transformaram em uma abominação. Então, essa era a mensagem pesada que Jeremias tinha que falar com aquele povo. E diga-se de passagem que não é nada fácil, nem naqueles tempos, a gente tem isso nos relatos bíblicos, até hoje a gente escutar uma verdade, né? Porque a verdade dói, ela bate dentro de nós, ela aperta o nosso ego, aquilo que a gente acha que é uma verdade absoluta, a palavra de Deus vem e destrói dentro de nós. E não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir isso. Não é qualquer pessoa que gosta de ser confrontada. Por isso, a mensagem do profeta Jeremias foi totalmente esquecida, foi totalmente ignorada. Ninguém deu ouvido. E pulando do capítulo 2 até o capítulo 52, ali a gente tem o juízo de Deus sobre aquela cidade. A gente tem ali um juízo que levou Jeremias às lágrimas, porque ele amava aquele povo, era o povo dele. E ali a gente tem rapidamente a queda de uma nação inteira, o rei se tornando cego e perdendo dos seus familiares, a destruição do templo de Jerusalém e o exílio de todo aquele povo nas terras babilônicas. O juízo de Deus sobre aquela nação simplesmente foi: o exército babilônico foi levantado justamente para chegar, matar, destruir e levar exilado do resto que sobrou. É uma mensagem duríssima, mas que durante 40 anos o profeta Jeremias pregou e ninguém deu ouvido. É um cenário, a gente às vezes não consegue imaginar esse cenário de dor, de angústia, que o profeta Jeremias como vivenciou aquilo ali tudo. Ele viu as pessoas que ele amava, as pessoas que eram do seu tempo, do seu cotidiano, se perderem por causa de um coração endurecido. E o cenário de dor, de angústia, de falta de esperança, era o que reinava ali naquele momento. E quando a gente olha para essa mensagem, né, que a gente vê que quando acaba o livro de Jeremias, ali no capítulo 52, com essa mensagem de juízo, né, o juízo sendo executado, a gente logo na sequência, a gente tem ali o livro de Lamentações, que é esse o livro que eu queria tratar aqui de uma breve reflexão sobre como Jeremias ainda, naquele cenário de dor, naquele cenário de angústia, naquele cenário de morte, naquele cenário de totalmente perda dos seus dias,
ele ainda teve o coração consolado por Deus com uma mensagem de esperança. E é justamente no capítulo 3 do livro de Lamentações, que eu queria que você ia abrisse a sua Bíblia agora, para nós meditarmos aqui em 6 versículos aproximadamente, mas que podem trazer essa mensagem de esperança para nós em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? No capítulo 3, ali do versículo 19, né, a gente tem assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? É algo que a gente poderia aprofundar aqui nesses 6 versículos, né, que assim enche o nosso coração. Tenta imaginar um pouco do que o profeta Jeremias estava vivendo, né? Quando a gente estuda um pouco mais a fundo o livro de Jeremias, pega o contexto todo ali, a gente consegue entender o cenário de guerra que ele estava vivendo. A cidade inteira destruída, o templo, que era algo primordial para a fé daquele povo, o templo tinha sido destruído. Muitas e muitas pessoas morreram, e aquelas que não morreram foram levadas cativas para a Babilônia. Então, ou seja, entre aquele cenário todo, ele que pregou ali por volta de 40 anos a mensagem de arrependimento, ele sabia que o juízo de Deus viria sobre aquela nação. Aquele cenário terrível, aquela angústia, aquela dor, aquela sensação de impotência de não ter conseguido fazer nada pelaquele povo, ainda Deus revela ao coração dele, através do Espírito Santo, essa mensagem de esperança. No versículo 21 ele diz ali: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E o que a gente tira disso tudo, sabe? Assim, a gente vê esses dias difíceis que nós estamos vivendo e a gente sabe, como eu introduzi aqui, que o sofrimento é uma marca da caminhada cristã. A gente não tem como fugir disso, inevitavelmente. O mundo nosso jaza no pecado, o mundo está morto no maligno. Mas aí a gente se depara com uma mensagem dessa que diz que a causa de nós não sermos consumidos por isso tudo é a misericórdia de Deus que renova na nossa vida a cada manhã. É por causa da graça dele que é derramada sobre nós, porque como diz o versículo 24, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. E quando nós olhamos esse cenário todo que estamos vivendo, muitas vidas se perdendo, muitas pessoas se partindo, aqueles que a gente ama sofrendo, passando por dificuldades, a gente deve se apegar a isso, porque a nossa parte, a parte do povo de Deus, a esperança daqueles que ele pagou na cruz os pecados, a nossa esperança está no Senhor, porque Deus é fiel àqueles que o buscam. É isso que o texto está dizendo para nós. O Salmo 119, versículo 50, ele diz assim:
Este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa dar-me vida. A, a nossa promessa, o nosso consolo é porque a palavra de Deus é fiel e ele diz que a promessa dele, ele guardaria o seu povo. Ele estaria conosco todos os dias. Essa é a nossa medida de esperança. É nisso que nós devemos nos apegar. 2 Coríntios 4,17 diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso tudo que nós estamos passando aqui, isso tudo que a gente vive aqui nesses dias, a gente sabe que é passageiro, sabe? Isso tudo produz em nós uma esperança daquilo que há de vir. Que o que a gente sabe que a glória eterna é muito maior do que isso tudo. E a certeza que a gente tem é que o sofrimento de Cristo na cruz, pagando pelos nossos pecados, foi muito maior do que esse sofrimento leve e momentâneo que nós estamos vivendo. Às vezes é difícil a gente falar que isso tudo que a gente está vivendo é leve e momentâneo, porque a gente vê o sofrimento das outras pessoas. A gente mesmo sofre com isso tudo. A gente passa por essas dificuldades. Mas o que a gente sabe é que a nossa fé não depende daquilo que a gente vê, e sim daquilo do que foi marcado na cruz. A nossa fé não está nisso que a gente está vivendo, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro, é sofrimento, é dor, é angústia, é perda, é falta de esperança, muitas vezes. Às vezes, o peso emocional que nós estamos carregando nisso é muito maior do que a dor física para algumas pessoas. Mas tudo isso não se compara à dor do nosso Salvador naquela cruz. E se ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz, uma vez por todas, e ele nos garantiu a vida eterna, a que nós temeremos? O que nós temos em Romanos, Paulo escrevendo ali também, é que ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem sofrimento, nem altura, nem dor, nem mesmo a morte. Por quê? Porque nós temos o selo da promessa, e a promessa de Deus sobre a sua igreja era que ela teria vida eterna, independente do que nós vamos passar aqui nesse mundo. E que a gente sabe que é uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida que muitas vezes pode ser tirada de forma brutal. Mas que isso tudo aqui é uma pequenininha parte de tudo que vamos viver face a face com Cristo na eternidade. Em Romanos 8, versículo 18, ele diz assim, eu considero os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Isso é maravilhoso, porque isso deve encher o nosso coração. Embora, como eu disse no início, o grande desafio nosso é conseguirmos viver esses dias mantendo a fé, sabe? Porque aquilo que os nossos olhos veem, essas dificuldades, essas dores, essas angústias, o sofrimento, a rotina que muda, tudo nosso está diferente nesse último um ano, né? Porque nós marcamos aí praticamente um ano de pandemia. Tudo está diferente, mas o grande desafio da nossa fé atualmente é continuarmos crendo que Deus é o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem um propósito com tudo. E esse propósito, muitas das vezes, nós não vamos entender. E não foi feito para nós entendermos mesmo. É por isso que a gente olha lá em Deuteronômio 29, a gente vê que as coisas misteriosas pertencem a Deus e cabe a nós a crermos pela fé no Filho dele, que ele é o Deus soberano que governa todas as coisas. Que ele tem um propósito para tudo isso, embora eu e você não entenda.
a gente não precisa entender. A gente simplesmente precisa continuar crendo, continuar orando, continuar intercedendo uns pelos outros, orando pelos nossos irmãos, servindo aos nossos irmãos quando necessário, e continuarmos crendo que esses sofrimentos atuais, como Paulo escreveu aqui, eles não podem ser comparados àquilo que nos será revelado na eternidade. Porque a glória de Deus é muito maior que tudo isso. E um pouco dessa mensagem de esperança que o profeta Jeremias ele teve ali revelada, né, em meio àquela dor, em meio àquela angústia que ele estava vivendo, que o Espírito Santo possa colocar no meu e no seu coração nessa noite. Sabe? Que esses dias de angústia que nós estamos vivendo possam nos fazer repensar sobre onde nós temos depositado a nossa fé, sabe? Onde nós temos alicerçado a nossa esperança. Já falei isso aqui inúmeras vezes, pastor Wagner também, que se nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé naquilo que se pode perder, a hora que essa coisa se for, a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria se vai também. A nossa esperança não está em vacina, a nossa esperança não está em governo, a nossa esperança não está em auxílio, a nossa esperança está na rocha eterna que é Cristo Jesus. A nossa esperança de vida está somente nele, porque nós cremos que nós nascemos de novo, que nós cremos que o nosso coração foi transformado, nós cremos que nós somos morada do Espírito Santo. E nós cremos ainda mais que nós só estamos aqui nesse mundo de passagem, uma rápida passagem, porque a nossa vida é na eternidade. A nossa vida é na terra celestial. Nós não pertencemos a esse mundo, porque esse mundo está morto no maligno. E os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E que isso tudo possa nos fazer avivar, possa nos fazer refletir sobre a nossa conduta de vida nesse tempo. Como está o meu e o seu coração? Como nós temos depositado a nossa esperança? Como nós temos vivido esses dias de angústia? É como eu disse, o grande desafio da nossa fé é nos mantermos firmes na rocha eterna, embora o mundo esteja desabando ao nosso lado. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar a Deus e vamos crer que Ele tem falado ao nosso coração nesses dias através dessa mensagem e que o Espírito Santo possa renovar a nossa esperança. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e de sermos alimentados e exortados pelo Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite, a todos que nos escutam, a cada família da qual aqui representada, a família de Cristo, a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Abre, Senhor, o nosso coração e nos aviva com a Tua esperança. Tira de nós, Senhor, a dúvida, a incerteza, a ansiedade, a angústia, e que mesmo que as coisas possam parecer estar ruindo aos nossos pés, o Teu Espírito Santo possa vir ao nosso encontro através da Tua palavra e nos avivar e nos convencer de que a nossa esperança não está aqui nesse mundo, que a nossa esperança não está aqui nas coisas perecíveis, mas que a nossa esperança está marcada naquele sangue derramado naquela cruz, que uma vez por todas Tu nos garantiu a vida eterna e nos garantiu que um dia estaremos contigo na eternidade e na glória. Abençoa, Senhor, a cada família que aqui está presente, que escuta a Tua palavra, e que o nosso coração, Senhor, possa se encher da Tua graça, da Tua esperança,
E que o teu Espírito Santo possa ir de encontro, Pai, ao coração que está desanimado, ao coração que está enlutado porque perderam entes queridos, que o Senhor seja o renovo, seja o avivamento daquela casa, daquela família, daquela vida. Abençoa, Senhor, a nossa semana que irá começar. Abençoa, Senhor, o trabalho, o estudo, as tarefas domésticas, que todos nós, pais, mães, filhos, trabalhadores, possamos ser alimentados e renovados pelo Teu Espírito, para que possamos ter mais uma semana convencidos de que Cristo é tudo o que precisamos. E a cada dia que passa está mais perto da volta do nosso Senhor e Salvador. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Escuta, Senhor, as nossas orações nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.